E aí, a segunda etapa da burocracia relacionada à documentação é que você tem que manter essa documentação sempre atualizada. A partir do momento que você não consegue ter uma documentação qualquer que o edital estava solicitando lá, você pode ser desclassificado no processo licitatório. Então, além de conseguir essa documentação inicial, você precisa sempre manter a empresa em dia, sempre pagar os impostos certinho, não dever nada, que você não vai ter problema nenhum na hora de fazer a documentação. A documentação mais difícil que você vai conseguir, que você vai ter dificuldade em conseguir, é o balanço patrimonial, que demora muito tempo para fazer ele. Então, desde já, se você já viu que quer licitar, você que tem a sua própria empresa, já entre em contato com seu contador e já providencia o balanço. E o segundo documento é o atestado de capacidade técnica. Tem live no nosso canal sobre isso, depois vocês procurem lá que é bem interessante esse assunto. 2 documentos que desclassificam muitas empresas na hora de participar de licitação. Então, relacionada à documentação, são essas as burocracias que você vai encontrar. Nada demais, tudo tranquilo até agora. A burocracia está lá, mas é bem fácil resolver, não tem mistério nenhum, tá bom? O edital de licitação é o documento que cria a licitação. É o documento onde dá origem a tudo. É lá que vai conter as regras do jogo. É lá que vai estar lá a data da licitação, quais os documentos que você vai precisar, quem pode participar, quem não pode, né? Vai estar todas as regras lá. Tudo que vai acontecer naquela licitação vai estar no edital. E aí, quando você for pegar o edital pela primeira vez para você ler, você vai ver que é um documento boladão lá. É um documento com muitas páginas. E o início, geralmente, a galera que está lendo o edital pela primeira vez, dá aquela assustada, né? Pô, você é doido, bicho, mas eu nem comecei, já tem 40 páginas para ler. E fato é que a maior parte desse edital é copia e cola. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então aquilo ali, o que for Ctrl+C, Ctrl+V, você não precisa estar sempre lendo ele. Você vai ler 2, 3 vezes na sua vida e depois só de você bater o olho você já vai saber o que é. Então daquelas 40 páginas lá do edital, você vai precisar ler de fato umas 5 a 10 páginas, por aí, né? Que é a parte que vai falar da documentação, é a parte que vai falar aonde você tem que credenciar sua empresa para você participar daquele processo, se é no SICAF, se é no CALFESP. Vai falar do objeto, né? Se é produto, se é serviço, quando que tem que ser entregue, o prazo de entrega. Enfim, essas coisas que você vai ter que sempre ler, porque isso daí muda. Agora, 90% do edital é copia e cola. Você vai precisar ler isso daí sim, mas você vai precisar ler 3 vezes na vida. Depois, quando você vai pegando a prática, quanto mais edital você participar de licitação, mas você vai bater o olho ali e vai falar, opa, isso daqui eu já sei o que é, beleza, vai fazer aquela leitura de rabo de olho que a gente fala. Então, isso daí, mais uma coisa que você, no início você vai dar aquela sofrida, mas depois você vai ver que é bem tranquilo, né? E aí a gente tem vários casos de alunos, o Bruno Andrade é um deles, que falou que antes de fazer o curso ele demorava 40, 50 minutos para ler o edital e hoje em 10, 15 minutos ele já está conseguindo ler o edital inteiro. Porque muita coisa não muda. A partir do momento que você aprende a regra do jogo, aquilo ali já está internalizado, já foi, já está na massa, né? Já sai automaticamente. Então você se atenta somente ao que realmente interessa, tá bom? Então beleza. Por que eu estou te falando tudo isso? Não é para assustar, né? Principalmente você que está chegando no mercado agora, quer conhecer, não é para assustar. É para você saber que existe. E aí quando você for participar lá, você vai falar, ih, aquele maluco lá da Magna já falou que é assim mesmo. Então, beleza, eu já sei como que vai funcionar. É só para isso, beleza? O processo da licitação ele é composto por várias etapas, né? Mais uma burocracia aí. Então vai ter a etapa de cadastro de proposta, depois a etapa de abertura, depois a etapa dos lances, depois a etapa de aceitação do objeto, depois a habilitação, depois o recurso, depois a homologação, depois a entrega e depois o pagamento, se você quiser estender. Então veja que tem várias etapas do processo de licitação. Você precisa saber dessas etapas de cor? Não, porque quando você vai participando, já sai também automático. Você não precisa saber exatamente os nomes ali. Eu sei porque eu trabalhei com isso no órgão público, então era meio que decoreba também. Mas saiba que são várias as etapas. E em cada uma dessas etapas acontecem algumas ações lá que você vai aprender um pouco delas na imersão de vendas da semana que vem. Lá a gente vai ensinar a prática de como que você faz para fazer uma venda, na prática mesmo, tá bom? E outras, né, só vai aprender a galera que continuar no treinamento completo depois.
beleza? Mas você não precisa saber de tudo isso, é só para você saber que o processo ele é composto por várias etapas. A montagem da documentação, a gente já falou da documentação antes, mas a montagem da documentação de você separar e montar a pasta, que a gente chama, também é uma outra etapa que vai aí mais aí uns 15, 20 minutos do seu dia, beleza? Principalmente para quem for participar de pregões, de licitações, melhor dizendo, licitações presenciais. Por quê? Licitações presenciais, você tem que montar um envelope para levar a documentação. Quando é eletrônica, você coloca uma pastinha no computador ali e está pronto, né? E a maior parte da sua documentação já está numa pastinha modelo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente dela. Já está lá, você só copia e cola, atualiza o que precisa atualizar e está terminado. Agora a galera que for participar de licitação presencial, quem que participa de licitação presencial? Olha, todo segmento pode participar, tem licitação presencial para tudo, mas a grande maioria é obras e serviços de engenharia. Essa galera de obras e serviços de engenharia, se for obra mesmo, se for participar de uma obra de construção de um edifício, se não for reforma, a licitação ela vai ser presencial, vai ser até uma concorrência ou uma tomada de preço. E aí essas modalidades, pela lei antiga, ela ainda é presencial. Pela lei nova, ela já passou a ser eletrônica, né? Mas a maior parte ainda das licitações estão acontecendo pela lei antiga, a lei 8666. Beleza, então essa é mais uma etapa, você vai ter que imprimir a documentação, montar os envelopes, mas uma vez superado isso, uma vez que você montou ali 3 licitações, você vai ver que a quarta já vai ficar meio automático, né? Vai chegar um momento, galera, que é muito automático. Você vai ver ali que é igual você falar no dia a dia. Você já nem pensa mais, você só fala, né? E licitação é mais ou menos isso. Claro que não é tão simples assim. Vai exigir um pouco de prática, acima de tudo. Vai ter que praticar bastante. Quanto mais você praticar, quanto mais você participar, mais vai ser automático. E sempre, independente de quanto de experiência você tenha, você tem que dar uma atençãozinha ao edital, prestar bem atenção e tal. Mas é bem simples, tá? Depois de um tempo fica bem tranquilo. E aí, para a gente finalizar essa lista de exemplos de burocracias, eu só estou explicando como elas são para depois ensinar como que você faz para você matar cada uma delas, tá? Acompanhar a licitação por vários dias. Então, a licitação, ela não termina na fase de lances, que é aquele momento que a gente vai lá dar disputa. É o momento mais legal da licitação, é esse, né? Que você vai lá e dá os lances lá. Ela não termina após os lances, né? Tem muita gente, principalmente novata, que acha que, pô, terminou a fase de lances ali, fiquei em 4º lugar, já era, perdi. A pessoa fecha o navegador e vai fazer outra coisa, abandona aquela licitação. E mal sabe ela que se você continuar acompanhando aquele chat, depois você vai ver que abre um chat lá, o pregoeiro começa a convocar a galera, é um pandemônio lá depois, né, de convocações. Muitas pessoas que ganharam os itens, principalmente quem for participar de licitação de gênero alimentício, isso acontece sempre. Por quê? Gênero alimentício geralmente são licitações de muitos itens mesmo. Eu já participei de licitação de gênero que eram mais de 800 itens. E aí muitas pessoas ganham e depois não mandam documentação, ou manda documentação incompleta, desclassificado, ou pede para ser desclassificado, que isso pode ser feito também. Pode ser feito assim, né? Não é uma regra. O pregoeiro ele vai aceitar ou não. Aí depende de como foi a noite do pregoeiro. Se ele acordou de mau humor, você vai se ferrar. Se ele acordou de bom humor, se a noite foi boa, aí você tem uma chance de se dar bem. Mas enfim, muitas pessoas são desclassificadas depois. E aí que rola as famosas convocações, né? De você que terminou em 4º lugar é chamado para assumir o item como vencedor. Isso não é raro acontecer, acontece direto, tá bom? Beleza, mas aí, né? Onde que entra a burocracia? Ficar acompanhando depois, né? Você ficar todo dia olhando, abrindo ali, vendo quais foram as convocações, etc., também gera uma certa burocracia. Só que para tudo isso daqui, ou pelo menos boa parte disso daqui que eu falei agora, desses exemplos, existe uma solução. Costumo dizer aqui na Magna que a gente aqui só não traz o marido de volta em 7 dias, ou a esposa. O restante a gente dá um jeito. E não dá um jeito para a morte também, mas o restante a gente se vira. Então hoje já tem, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, tecnologia da informação, já tem solução para basicamente tudo. Então a gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouquinho. Entenda que a burocracia, ela não é um problema. Daqui a pouco eu vou falar também sobre isso daqui.
ela é uma engrenagem que ela demora a engatilhar ali, a pegar, a rodar, começar a rodar. Imagina aquela engrenagem velha, toda rangendo, né? E você tem que dar aquele start e demora ali a parada começar a funcionar. Mas depois que você se adapta a ela já não para mais também. É até difícil de você parar. Então não sofra com a burocracia antecipadamente, tá? E depois de você adaptado, isso eu já falei, mas vamos seguir a pauta aqui. Depois de você adaptado, ela passa a jogar ao seu favor. Por quê? A burocracia, vamos falar um pouco sobre isso agora. Por que a burocracia passa a jogar ao seu favor? Pense o seguinte, da mesma maneira, a mesma dificuldade que você enfrentou para entrar no mercado das licitações, que é um mercado burocrático, fato, não tem contestação, você vai enfrentar uma certa dificuldade no início, natural. Todo mundo que não está acostumado a fazer alguma coisa, chega no início, dá aquele baque ali, o seu cérebro buga e você fica loucão ou loucona. É normal. Quando você foi aprender a dirigir carro, você que é motorista, nas primeiras vezes é complicado, é difícil, você tem medo, etc. Andar de bicicleta, mesma coisa. Falar inglês, falar outra língua, mesma coisa. Depois fica tranquilo. E a mesma dificuldade que você enfrentou nesse início, as outras pessoas também vão enfrentar. Novos entrantes no mercado também vão enfrentar. Ou seja, o seu concorrente aí, aquele cara que tem a loja do outro lado da tua rua, você que já tem empresa, esse cara, o dia que ele vê que você está ganhando dinheiro vendendo para o governo, não é raro. A gente vive aqui na nossa cidade e tem uma oficina mecânica aqui pertinho. E aí vira e mexe, tá colando lá as viaturas lá do exército, da polícia. O seu concorrente ele vai ver, mais cedo ou mais tarde, que você tá vendendo pro governo. A hora que ele decidir começar a vender, ele vai dar de cara com essa burocracia, que é um dos obstáculos. E aí se ele não viu a live da Magna, ele vai muito provavelmente desistir, tá? Ele vai desistir e aquilo vai ser o quê? Uma barreira natural para o seu concorrente entrar, para novas pessoas entrar. Não é à toa que apenas 10% das empresas hoje ativas no Brasil vendem para o governo. Pouquíssima empresa conhece. Poucos têm conhecimento mesmo, não sabem como faz. Os que sabem como faz ou ouvem falar, tentam fazer, dão de cara com a burocracia, né? Dão de cara com outros obstáculos que a gente já cansou de falar aqui. E essa galera, se ela não estiver estudando um pouco o assunto, igual você está hoje, você que está aqui presente comigo hoje, ela tende a recuar. E aí o mercado ele continua menos concorrido. Tá bom? Não é só por isso que a burocracia passa a jogar a seu favor. Devido a essa grande etapa, esse alto número de processos que acontecem durante a licitação, essas licitações que ocorrem durante vários dias, é aquilo que eu falei. Muitas empresas abandonam. Sei lá, o cara estava acompanhando vários e vários dias, não aconteceu nada. O dia que ele decide fazer qualquer outra coisa na empresa, deixou de acompanhar, ele foi convocado, não atendeu a convocação, perdeu. E se você estiver acompanhando, obviamente que você tem que estar fazendo sua parte, você vai, muito provavelmente, assumir o item daquele seu concorrente. E o melhor de tudo é que quando isso acontece, você não precisa dar o preço dele. Você não precisa cobrir a oferta do primeiro colocado, por exemplo. Você pode manter o preço que você deu como último lance lá. E é por isso que muitas empresas também vencem processos com maior margem de lucro, porque ela é convocada e ela não precisa cobrir a oferta do primeiro. Esse é um outro motivo. Isso acontece, tá, galera? Eu vivo disso daqui já há 5 anos e a maioria das licitações que eu ganho hoje, de verdade, são de licitações que eu sou convocado. Eu perco na fase de lances, mas depois eu sou convocado. Muitas empresas fazem aquilo que eu falei. Acha que ficou em segundo, terceiro fecha, a licitação vai embora. Outros acompanham durante os dias, depois vai embora também. E aí quem estiver acompanhando, quem estiver fazendo a sua parte, vai acabar caindo uma licitação no seu colo aqui do nada, né? Isso já aconteceu várias e várias vezes aqui. E não é só gato pingado não, é licitação grande mesmo.